caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas a ruína dos que praticam o mal. Olha que contraponto aqui que esse verso de Provérbios 10, 29 faz. O caminho do Senhor é refúgio para os íntegros. Os íntegros, as pessoas que são inteiramente do Senhor, elas adoram andar com o Senhor. Adoram andar no caminho do Senhor, nos caminhos do Senhor. Mas para os que têm o mal no coração, não é? O caminho do Senhor é uma ruína, né? É ruim, é negativo. Vão enxergar assim, não, o caminho do Senhor só tem nãos, tem muitos nãos. Não. Os nãos são apropriados para cuidar da gente, né? Se não tivesse uma cerca perto de um precipício, o que aconteceria aí? Seria horrível, é um limite, onde você pode ir, onde você não pode ir, mas o caminho do Senhor é maravilhoso. Para o íntegro, ele é um caminho lindo. Que este seja o seu caminho hoje. Estamos aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra, da Rede Novo Tempo, da TV Novo Tempo, todos os dias às 6 da manhã e às 3 da manhã nós estamos juntos. Estamos juntos também no NT Play, qualquer horário do dia, no Spotify, no Deezer também, para você escutar a partir de Gênesis 1. Nós temos todos os capítulos até o capítulo de hoje, que é primeiro livro de Samuel 19. Então, isso aqui é uma coisa boa para você poder ouvir, né? Enquanto está fazendo alguma tarefa, dirigindo e tal. Nós estamos também no YouTube. Lá no YouTube é uma família maravilhosa e nós estamos com mais de 400 mil, 403, 4, por aí. Esse número vai avançando cada vez mais. Ótimo, porque as pessoas estão procurando a Bíblia. Se você não está inscrito ainda, vá lá, se inscreva em nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Esse é o nosso canal, tá bom? E compartilhe o programa com as outras pessoas. Também gostaria de falar sobre os Anjos da Esperança. Aqui a Novo Tempo, ela é movida pelo amor que os Anjos da Esperança têm na programação, mais do que isso, na missão de pregar o Evangelho em duas línguas muito importantes para o mundo, português e espanhol. Quanta gente é beneficiada através das mídias sociais, rádio, TV, os cursos bíblicos também. Se você quer se tornar um Anjo da Esperança e participar desse bonito, lindo projeto, então aqui tem um número para você escrever para a gente, é um WhatsApp. Você escreve para a gente para saber aí quais são suas dúvidas e encaminhá-lo para este maravilhoso grupo de pessoas. Graças aos Anjos da Esperança, um golinho de água aqui, a gente pode oferecer para você essa revista aqui, gratuita. Marcadas pela Fé. 8 mulheres, a história de 8 mulheres. Revista extremamente linda, muito bem diagramada. Você pode receber na sua casa, pedindo por este ou outro WhatsApp. Manda uma mensagem, que gostaria da revista Marcadas pela Fé. Não é uma revista feminina, é uma revista para todos. São temas da Bíblia muito lindos, que você pode desfrutar aí e aprender muitas coisas para a sua vida. Bom, no programa de hoje nós vamos começar o capítulo 19. Estamos aí mais ou menos 2/3 do livro de Samuel, do primeiro livro, né? Vamos logo chegar no segundo livro, que é uma continuação. Este primeiro livro aqui leva até a morte de Saul, exatamente a morte de Saul. No segundo livro, da morte de Saul, Davi recebendo a notícia, né? Até mais 3 reis de Israel. É muito interessante, são livros extraordinários aqui, muitas histórias, e várias dessas histórias são histórias que a gente ouvia quando era mais novo. Então, depois do intervalo, rapidinho, no YouTube não tem intervalo, na TV tem, a gente volta com o capítulo 19. Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra e é hora de estudarmos o capítulo 19 do primeiro livro de Samuel.
Antigo Testamento. O Antigo Testamento é extraordinário. Eu não sei porque algumas pessoas têm aí um pé atrás com esse maravilhoso compêndio chamado Antigo Testamento. Aliás, o Novo Testamento tem uma porcentagem altíssima de textos do Antigo Testamento. Jesus citava, era a Bíblia dele. A gente tem que entender o contexto. Entender do contexto, e a gente está tentando passar para você esse contexto faz tempo, a gente vai ter muito mais carinho, muito mais amor por essas lindas histórias, essas passagens, essas listas de nomes também que aparecem muito por ali. Bom, capítulo anterior, nós encontramos o casamento de Mical, aliás, com Davi, a questão do que ele teve que fazer, mas Saul ainda o temia como um inimigo, Mas houve um despertamento de um dos filhos, o primeiro filho de Saul, Jonatas, que seria o herdeiro do trono, em relação a Davi. Nós vimos também aqui nesse capítulo anterior, né? Jonatas, ele teve um amor por Davi, um amor bastante grande. Davi era bem mais novo que Jonatas. Não posso dizer que era um amor filial, né? De filho, mas foi um amor verdadeiro. Um amor verdadeiro, e quando ele o recebeu em casa, ele deu a capa, ele deu a espada, falou, você vai morar aqui em casa, então pode usar as minhas coisas. Um grande amigo. Dizem que há alguns tipos de amigos, né? Existe o meu amigo, o fulano é meu amigo, eu posso ligar às 2 da manhã para ele, dizendo, furou o pneu do meu carro, vem me ajudar, e ele vem. É meu amigo, ele sabe o melhor e o pior de mim e ainda continua sendo meu amigo. Esse é o meu amigo. Mas existe o amigo meu, eu conheço, sim, estudamos juntos, amigo meu. Não tem aquela profundidade, né, no relacionamento. E o terceiro grupo de amigos, esse é bem interessante, são amigos do que é meu. Então, o meu amigo meu e amigo do que é meu. Enquanto eu tenho, eles estão ali, ao meu redor, estão lá desenvolvendo amizade e tal, ligam, etc. Quando eu deixo de ter, eles desaparecem. Então, a Bíblia fala muito de amizade, Esse laço que a gente deve ter entre os filhos de Deus, além de sermos irmãos, tem que haver uma profundidade na amizade. A amizade, ela é fundamental para que as pessoas se sintam seguras. Tem que haver amizade entre marido e mulher. Não tem sentido que não haja amizade. Eles precisam rir juntos das mesmas coisas que riam quando eram solteiros. Eles precisam fazer coisas juntos, viagens, né? Caminhadas, um almoço. Ter o que conversar. Com os amigos a gente sempre tem o que conversar. E às vezes no casamento as pessoas se casam e aí não conversam mais. Então, que tipo de relacionamento é esse? A amizade é básica no casamento, em qualquer relacionamento. E quanto mais formos sinceros, melhor. Então, Jonatas se afeiçoou a Davi como um amigo extraordinário, e foram amigos extraordinários. Fizeram pactos de amizade. Quando a gente era garoto, nós fizemos um pacto uma vez com alguns colegas. Hoje ele é ancião da minha igreja. Nós fizemos um pacto da gente comprar uma casa e morarmos os três amigos juntos na casa com as famílias. Fizemos um pacto. Por aí não deu certo esse pacto aqui, né? Mas amigos fazem pactos. Eles fizeram pactos aqui. Então, Saul fala para Jonatas, no primeiro versículo aqui, seu filho, e todos os seus servos, sobre matar Davi. Aquilo para Jonatas foi horrível. Como matar Davi? Davi é meu amigo. E Davi, vamos ser justos, não fez nada contra Saul. Quais eram os problemas de Saul em relação a Davi? Inveja. Medo de perder o trono. Aqui a gente imagina que eles já sabiam que Davi foi ungido rei. Ou, se todos não sabiam, alguns já sabiam dessa situação. Jonatas seria o maior prejudicado, porque perderia o reino. Se seu pai morresse, o próximo rei não seria o seu filho, seria Davi. Deus já tinha estabelecido.
Então ele deveria também ser muito ciumento e invejoso. Mas isso não aconteceu. Os reis naquela altura eram deuses. Os reis faraós egípcios eram deuses. Os reis se comportavam como deuses, inerrantes. Eles não erravam. A vontade do rei era suprema. Por isso Deus disse assim, ó, sabem lá que vocês estão pedindo? Querem um rei? Tá bom, e olha o que deu aqui. O primeiro rei já não deu muito certo. Saul se tornou o centro da sua expectativa, da sua vida, ele precisaria ser servido. E Davi o servia, tocando música, acalmando, ele era muito nervoso. E de repente Davi, ao matar Golias e ao voltar da batalha e outras batalhas que ele desenvolveu, o rei Saul já começou a sentir uma inveja tremenda. Como que dizem que eu matei milhares e ele matou 10 milhares? Ele vai pegar o meu reino. Nós vamos ver aqui uma sucessão, uma perseguição incrível. Davi vai para o exílio. Ele já está vivendo um pré-exílio aqui, mas ele vai para o exílio. Ele tem que ficar fugindo de Saul. E Saul regimentava 3.000 homens mais para ir atrás de Davi. A gente vai ver isso nos próximos capítulos aqui. Mas ele deixou bem claro, vou matar Davi. Vou matar Davi. O fez saber, Jonatas, fez saber a Davi que Saul estava querendo matá-lo. E o verso diz assim, meu pai Saul procura matar-te, acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te, porque ele vai matar você. Mas eu vou falar de você para ele, eu vou tentar conquistá-lo, eu vou tentar mostrar para ele que não é assim, que você tem sido uma bênção para todo o povo e para ele exclusivamente. Então Jonatas falou bem de Davi para Saul, seu pai. Não peque, verso 4, não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti. E os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Ele arriscou a vida e tudo mais. Aí Saul, verso 6, diz assim, tão certo quanto vive o Senhor, ele não morrerá. Mentira. Então Saul vivia nesta vida de mentira. Enquanto o bom amigo Jonatas defendia Davi, o pai disse, tá bom, ele não vai morrer. Deus vive, ele não vai morrer. Ele mentiu. Jonatas chamou Davi, contou essas palavras dele. Davi voltou como antes a frequentar o palácio, né, onde Saul estava. Bom, aqui no capítulo 19, de novo, ele tentou matar Davi. E quando a Bíblia diz aqui que um espírito maligno da parte do Senhor, é meio complicado. Como é que é um espírito maligno da parte do Senhor? Tem muita informação aqui nesse texto, nessa expressão. Quando a Bíblia fala um espírito maligno da parte do Senhor tomou sobre Saul, o que a Bíblia quer dizer é o seguinte, Satanás teve liberdade para trabalhar. E ele veio com tudo. Satanás teve liberdade para trabalhar para que Saul escolhesse o seu caminho. E ele escolheu o seu caminho, decidindo firmemente matar Davi. E enquanto o verso diz assim, né, tomou sobre Saul esse espírito maligno, estava este assentado em sua casa e tinha na mão uma lança, enquanto Davi dedilhava um instrumento. O que ele fez? Ele soltou a lança em cima de Davi, Davi se esquivou e fugiu, escapou. Então Saul mandou mensageiros, vamos pegar, vamos lá para a casa de Davi, fiquem espreitando até de manhã e nós vamos matá-lo. Mical, sua mulher, soube o que ela fez. Fez ele fugir e ela montou uma trama para o pai. Ela pegou, aqui uma expressão triste, né? Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama. O verso 13. Uma estátua. Saul trouxe isso para dentro de casa. Estátua, adorando outros deuses, permitindo outros deuses. Colocou ali, colocou uma pele de cabra em cima para parecer que era cabelo, o fechou e Davi fugiu. Foi para o exílio. Na manhãzinha seguinte, Saul, né, chama os seus servos, vão lá, busquem Davi, vamos matá-lo. Ele está doente.
está com febre, disse a esposa, está deitado com febre, doente, e não vai poder ir. Saul falou assim, tragam-no na cama, com tudo. Olha que ódio. E quando eles foram ver, era um boneco que estava ali. Ele chama a sua filha e diz assim, você está protegendo meus inimigos? E aí, para esconder uma mentira, outra mentira, ela disse assim, eu tive que deixar ele ir, porque ele me falou assim, se você não me deixar ir, eu te mato. Não era verdade. Por isso. Então, Davi agora entra num exílio tremendo. E o próprio Saul sai para matar Davi. Davi foi para Ramá, onde vivia Samuel, e disse, Samuel, tá difícil o negócio aqui. Fica aqui na casa dos profetas. Havia uma casa dos profetas. Saul mandou mensageiros para matá-lo. Esses mensageiros se envolveram com os profetas e começaram a profetizar. Mandou um segundo grupo, eles começaram a profetizar. Foram enviados para matar Davi. Mandou um terceiro grupo, foram profetizar também. Aí Saul diz assim, eu vou então. Já que vocês não conseguem fazer, eu vou fazer o serviço. E quando ele chega lá, ele começou a profetizar também. Então, o poder de Deus é maior do que qualquer outra coisa. Então ele acabou não matando Davi. E agora nós vamos ver aqui uma sucessão de momentos em que Saul deixa tudo para buscar Davi. E ele era tão inconsequente que ele deixou em momentos muito delicados em que ele poderia perder o reino para os filisteus, para os amalequitas, para os inimigos, com tanta gana que ele tinha de acabar com Davi. Aquele se tornou seu objeto de preocupação. Mas a gente encontra aqui, no próximo capítulo, nós vamos ver novamente Jonatas tentando ajudar, como ajudou aqui, um amigo leal. Será que a gente passa pelo teste da lealdade? Você passaria pelo teste da lealdade no seu casamento, no seu trabalho, com seus amigos, com seus pais, com seus filhos, na igreja? Você passaria pelo teste da lealdade? Isso é uma pergunta simples, né? Mas uma resposta muito complicada. Lealdade. Este é um elemento fundamental. O que é uma pessoa leal? É uma pessoa verdadeira? É uma pessoa que busca ajudar o próximo com todos os seus dons e com todas as suas possibilidades de ajuda? Uma pessoa leal, ela nunca vai trair alguém. Lealdade significa ser verdadeiro. Traição significa ser mentiroso. Trair alguém, trair um amigo, bom, então ele não era seu amigo. Trair a esposa, o marido, então não havia amor aí nesse relacionamento. Então, qual é o grau de lealdade que você tem? Para com a palavra de Deus, para com Deus, para com a Bíblia Sagrada? Qual é o grau de lealdade? Vamos ficar com essa pergunta. A história é bem interessante aqui, Saul que queria matá-lo e não conseguiu matá-lo. E ele vai tentar isso de todo jeito. E quando ele vai lá no meio dos profetas, ele profetiza. E aí até tem umas expressões, né? Está também Saul entre os profetas. Essa virou um meme naquela época. Mas que Deus ajude você, que nada venha impedir que você desenvolva uma lealdade profunda para com Deus, verdadeiro, para com seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus amigos, sua igreja. Lealdade é um ponto fundamental. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela vida que o Senhor tem nos dado, pelo poder da decisão. E te agradecemos porque estamos decidindo colocar nossa vida nas tuas mãos, para desenvolvermos esta qualidade tão importante que é a lealdade. Que possamos banir através dela a inveja, a mentira, o ódio, que sejamos leais aos compromissos que fizemos com o Senhor e aos compromissos que faremos com o Senhor. Queremos te colocar no primeiro lugar da nossa vida. Ajuda-nos a termos esta constância. Em nome de Cristo. Amém. Eu fico por aqui, o programa segue e amanhã o capítulo 20 do primeiro livro de Samuel. Até lá. Você acredita em possessão demoníaca? Um filme lançado em 2011
intitulado O Ritual, conta a jornada de Michael Kovac, um seminarista cético, e decidiu a abandonar seu caminho na igreja, até que seu superior o orienta a passar um período no Vaticano para estudar rituais de exorcismo. Quando ele finalmente foi confrontado com as forças do mal, seu ateísmo no sobrenatural foi abandonado. Sabe, eu sou bem cético em relação a muitas ações ditas sobrenaturais, mas confesso que já presenciei cenas de possessão com fenômenos que não podem ser explicados cientificamente. Por isso, eu creio que estamos cercados por uma realidade invisível, na qual forças guerreiam pelo controle de nossa mente. Veja o caso citado no primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Nele encontramos Saul determinado a matar Davi, mesmo diante da intercessão de várias pessoas para que ele mudasse de ideia. Porém, o texto revela que não era apenas a vontade humana que estava em jogo. Havia algo mais. Veja o verso 19. O espírito maligno, da parte do Senhor, tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Este texto tem causado muitas discussões no meio cristão. Será que Deus envia espíritos do mal para atormentar os pecadores? Para compreendê-lo, é preciso se lembrar de uma regra básica da hermenêutica bíblica. Não podemos construir um ensino baseado em apenas um texto da Bíblia. É necessário analisar como ele se relaciona com os outros textos. Pois bem, no caso de Saul, alguns capítulos antes, descobrimos algo interessante. No capítulo 16, verso 14, lemos: Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. A mesma informação também é mencionada em 1 Samuel capítulo 16, versículos 15, 16, 23, capítulo 18, versículo 10 e capítulo 19, versículo 9. À luz de todo o livro de Samuel e de toda a Bíblia, podemos afirmar que a ausência de Deus na vida de uma pessoa abre as portas para o espírito do mal. Ou seja, o que Samuel queria ensinar é que os demônios receberam permissão para atormentar Saul quando este rejeitou o espírito divino. E isso é muito sério. Esta história nos lembra que sempre estamos sob a influência sobrenatural de algum espírito. Ou é de Deus, ou é do inimigo de Deus. Pense hoje, qual espírito tem guiado a sua vida?